Beleza? Hoje eu vou ensinar aqui para vocês a técnica de como aplicar o mate com apenas uma torre, né? Aqui as brancas elas jogam A3, cortando o rei do tabuleiro, né? As negras jogam, por exemplo, D5, né? E aqui as brancas jogam A4, né? Limitando um pouco mais o rei do adversário, né? Agora as negras elas jogam C5, né? E aqui agora a gente vai trazer o rei para o centro, né? Agora jogamos o rei em D2, as negras vão atacar a torre, né? E aqui a gente leva a torre para o final da fileira, né? As negras jogam C5, né? A gente joga D3, as brancas jogam D3, e aqui as negras jogam D5, né? E aqui é um fator muito importante. Sempre que o rei adversário jogar pegando a posição, a gente entra com a torre, né? Então aqui a torre vai entrar em ação, jogando em H5, né? A gente dá cheque no rei negro, e aqui a gente já limita bastante o rei do adversário, né? Porque ele não pode jogar em C4, né? Ele não pode jogar em D4, não pode jogar em E4, né? Então aqui o rei ele sobe, né? E repara que a gente está levando, cada vez mais a gente está levando o rei para o final do tabuleiro, tá? Agora as brancas jogam D4, tá? Se as negras jogarem D6, então novamente a gente dá cheque em H6, né? E aí limita ainda mais o rei negro. Aqui as negras jogam F6, né? Atacando a torre. A gente joga E4, né? As negras jogam G6 atacando a torre. Novamente a gente coloca a torre o mais longe possível do rei adversário. Aqui as negras jogam F6, né? E aqui uma jogada muito importante, torre B5, né? Passando a vez. Aqui o rei do adversário joga, aqui o adversário joga rei E6 e aí entra a torre entra em ação, né? Um torre B6, cheque. E aí novamente, o rei ele não pode jogar D5, E5 e nem F5. Então ele tem que subir. E aí a gente vai trazendo o rei, né? E5, G7, F5, F7, as negras pegam oposição e agora as brancas dão cheque com a torre, né? E repara que o rei ele está cada vez mais limitado, né? Que ele joga aqui, por exemplo, G8, a gente joga F6, né? Agora, nesse exato momento, se as negras jogam rei F8, a gente tem B8 mate, né? Porque aí o rei não vai ter mais fuga. Então agora ele joga H8, a gente joga G6 e agora G8, né? E agora as brancas jogam B8, checkmate. As negras elas não podem jogar F7, nem G7, nem H7, porque essas casas estão controladas pelo rei, né? Então é isso, galera. Esse foi o primeiro vídeo, né? Na sequência eu vou estar postando aí como dar mate com duas torres, né? O famoso mate escadinha.